No Fórum Econômico, em Davos, o ministro Paulo Guedes falou de imposto sobre o pecado. Deu um bafafá, o pessoal gritou, etc, etc, etc. Vamos lá. O tema gerou repercussão e até resposta do presidente Bolsonaro ainda. Lembra ou não? Hã? Mas é o seguinte, ocorreu a seguinte questão aqui para a gente. Mas, afinal de contas, que negócio é esse de imposto do pecado? Nós pedimos aqui a participação do economista Pedro Menezes, que é fundador do Instituto Mercado Popular, para conversar um pouco conosco a respeito disso. E o Pedro, gentilmente, nos atendeu. Pedro, obrigado pela participação. Sou eu que agradeço, Heródoto. Muito obrigado. Pedro, me explica aí o seguinte. O tal imposto do pecado já existe ou não existe? Ele já existe atualmente na prática. Se a gente for ver, bebidas destiladas com álcool pagam muito imposto, cigarro também é outro produto que paga muito imposto. Mas como é que funciona hoje em dia? Esses produtos, eles chegam a pagar alíquotas, chegam a 80%, até mais do que 80%, só que do ICMS, de outros impostos que incidem sobre todos os outros produtos que a gente compra, que incidem sobre o que a gente compra no supermercado e em outros lugares. Então, tem o mesmo nome, né? Uma coisa que o Paulo Guedes estava falando é de criação de um novo imposto. E aí a gente já imagina que talvez ele estivesse falando de um trecho da reforma tributária, já estivesse prevendo que teriam mudanças grandes nesse sistema, e aí você criaria algo com outro nome para justificar uma diferenciação. Então, acho que teve um mal-entendido muito grande, porque já existe o imposto do pecado, né? Bom, posso entender então que seria um imposto seletivo. Eu pegaria algum desses produtos que você citou, como por exemplo, a bebida, álcool, cigarro, etc., e criarias uma alíquota ou um imposto especial para cobrar um imposto pesado em cima disso? O nome é exatamente esse, né, Heródoto? O que é que o Congresso está discutindo? As duas propostas de reforma tributária que estão sendo discutidas no Congresso, elas têm a seguinte base. Todos os produtos, todos os bens e serviços que a gente compra vão ter o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é um novo imposto que vai ser criado para substituir vários outros que existem, que incidem nos bens que a gente compra. Tem o IPI, tem o ICMS, o ISS. Tudo isso vai ser substituído pelo IBS. E a proposta fala justamente na criação de um imposto adicional, que teria uma alíquota maior para aqueles produtos onde faz sentido que o imposto seja um pouco maior. E o cigarro, a gasolina pode ser outro exemplo, os refrigerantes, são impostos onde você tem uma justificativa econômica para que eles sejam maiores. E já são hoje, vale lembrar. O que isso traria de novo é ter uma regulação específica para essas alíquotas maiores, né? Você exigir estudos para que certos produtos tenham impostos maiores, você regular essa relação e o critério de decisão para saber o que é que vai ter uma cobrança maior e o que é que vai ter a cobrança padrão apenas do IBS. Mas a ideia central das duas propostas de reforma que estão sendo discutidas, que as pessoas chamam da Câmara e do Senado, a ideia central é essa: você ter o IBS, que é o imposto que vai para tudo, e ter o imposto seletivo. E vale lembrar também que o Paulo Guedes, ali, na discussão do Fórum Econômico em Davos, ele estava num fórum onde você conversa com empresários, conversa com burocratas de outros governos, ministros de outros governos, e ele estava delineando em linhas gerais o que seria a reforma tributária brasileira. Então, acho muito provável que ele estivesse referindo a isso. O que assusta é que o presidente tenha comentado, né? Que até o presidente tenha demonstrado aí que não conhece os assuntos que estão sendo discutidos no Congresso. Bom, posso entender então que o que ele está propondo é no bojo de uma reforma tributária que deve vir aí pela frente. Não é pura e simplesmente a criação de um imposto hoje em cima do que já existe. É isso ou não? Sim, a gente não sabe como vai ser a reforma tributária, mas assustou muito que o Bolsonaro, inclusive, falou: não quero criar um novo imposto para não aumentar a complexidade tributária que a gente tem no Brasil, como se tivesse um imposto adicional criado nesse emaranhado de impostos que a gente tem. E, na verdade, o que está se discutindo concretamente no Congresso, não é uma hipótese, é de fato o que dizem os textos em discussão no Congresso, é de que esse seria um novo imposto, de um novo sistema tributário, que seria muito mais uniforme, né, para que
todo mundo pague a mesma alíquota e só tenha uma alíquota para todos os produtos, sem toda essa complexidade, essa burocracia que a gente tem atualmente, você transformaria tudo nesses dois, o imposto seletivo, o IS, e o imposto sobre bens e serviços, o IBS. Isso está num debate de reforma tributária e assusta que o presidente fale disso como se fosse um novo imposto dentro do sistema atual. Assusta muito. Perfeitamente. Pedro, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Jornal. Só que agradeço, Heródoto.